Gostou da música? Obrigado, meu irmão. Gostaram da música? Depois do almoço, porra, chegar aqui com todo mundo com essa cara de sono, tinha que ter uma música que animasse, né? Então vamos levantar todo. Não precisa levantar não, que eu odeio quando façam isso. Mas levanta aí o espírito, a energia para poder me ajudar também. Bom, e além de estar depois do almoço, a minha palestra ela começa com isso aqui, com história, né? E quem não gosta de história, provavelmente vai se sentir um pouco entediado. Mas acompanha que vai valer a pena até o final, fiquem tranquilos com isso. O ano era 1832. E nessa época, Dom Miguel I toma o trono de Portugal. Dom Miguel havia prometido que iria se casar com a futura rainha, só que ele tomou o trono. Baita golpe. E ele queria implementar o absolutismo em Portugal nessa época. O absolutismo, na verdade, nessa época na Europa se falava muito sobre isso. Então os reis começaram a perceber que estavam perdendo a sua capacidade de serem reis absolutos, cada vez mais queriam liberdade, queriam novas coisas, e os reis absolutistas falavam, não vamos permitir isso, a gente precisa ser um rei absoluto, tirano, não concordou, guilhotina. Esse era o espírito da época. Só que, em meio a essa época, havia um movimento liberal muito forte, que inclusive na cidade do Porto, Lisboa também tinha um movimento liberal muito significativo, e esse movimento liberal ele era contra Dom Miguel, porque eles não queriam que fosse um governo completamente absoluto, eles queriam que tivesse uma participação maior do povo, da população. Deixa eu ligar o cronômetro aqui, porque alguém não ligou, e isso é um problema sério, aí é bom que eu ganhei esse tempo. Liga para mim aqui, Fábio, ou alguém, por favor, só para não perder a linha de raciocínio. Então, esse foi um movimento muito significativo, que abriu portas para aquilo que aconteceria na sequência. Esse movimento, ele era um movimento que apoiava o retorno de Dom Pedro IV para Portugal, que nessa época, por acaso, estava no Brasil, e Dom Miguel achava que eles jamais voltaria para reivindicar o trono da filha dele, Maria da Glória, que é exatamente aquela que ele tinha prometido se casar. Isso mesmo, tio se casaria com a sobrinha, porque eles queriam manter a monarquia unida, aquela coisa que tinha nessa época. E o mais incrível é que Dom Miguel achava que ele não ia abrir mão, porque Dom Pedro, que a gente no Brasil conhece por Dom Pedro I, que é o Dom Pedro IV de Portugal, ele tinha um fascínio pelo Brasil. Então Dom Miguel falou assim, ele não vai abrir mão do Império Brasileiro para poder vir aqui para Portugal, então vamos implantar o absolutismo. Só que aquele pessoal e esses três principais homens aí que encabeçaram o movimento liberal abriram espaço para o retorno de Dom Pedro IV, que falou, eu vou a Portugal, eu vou retomar o trono da minha filha, que é de direito, eu vou fazer isso, ninguém faz isso com uma filha minha. Grande homem Dom Pedro. E Dom Pedro IV escolhe a cidade do Porto para poder enfrentar Dom Miguel. O movimento liberal abriu as portas, Dom Pedro entrou, Dom Miguel não era um estrategista militar, então nem percebeu a chegada de Dom Miguel, de Dom Pedro, e nesse momento ele escolhe a cidade do Porto. Mas por que ele escolheu a cidade do Porto para enfrentar Dom Miguel? Esse movimento, só um ponto aqui que é importante reforçar, que quando ele escolhe o Porto, ele faz isso porque ele conhece não só a geografia do Porto, então ele sabe que é uma geografia perfeita para batalhas, mas ele também sabe da resiliência do povo do Porto, que já havia sido submetido a diversas guerras e tinha resistido na época de Napoleão. Então, quando ele escolhe a cidade do Porto, o Porto é tomado pelas tropas de Dom Miguel e ele precisa combater Dom Miguel, tendo feito o Porto como um grande forte, por assim dizer. E aí acontece um evento histórico que os portugueses, tem gente do Porto aqui, que é nascido no Porto, nascido na cidade do Porto, aí uma pessoa pelo menos, aí, aqui também as meninas. Vocês estão tímidos, podem levantar, eu sou Porto com orgulho, minha palestra tem a ver com isso, então eu preciso falar, ô Porto! Então,
o cerco ao porto foi um momento histórico que marca exatamente o momento em que essa batalha acontece e que Dom Pedro IV consegue finalmente fazer com que o movimento absolutista de Dom Miguel seja derrotado. Ele ganha essa guerra e implanta, né, uma monarquia liberal, por assim dizer. E nesse momento surge Porto como a cidade invicta, porque naquele momento Porto já tinha ganhado algumas batalhas, mas não tinha esse nome. Esse nome depois foi um decreto oficial monárquico de Porto, cidade invicta. E uma coisa incrível é a visão que o Dom Pedro tinha, porque ele podia escolher qualquer cidade de Portugal para ele lutar essa batalha, mas ele escolheu o Porto. E olha a visão dele: estou com vocês até o fim, não abandonarei essa cidade e juntos escreveremos a história de um Portugal livre. Olha a outra frase dele: não viemos com números superiores, aqui a gente está falando de tropas, mas viemos com coragem e com apoio de uma cidade que nunca dobrou os seus joelhos diante da tirania. O Porto será o nosso farol e a luz que guiará Portugal. E além dessa visão, palmas para Dom Pedro, gente, por favor. Obrigado. A visão que ele tinha sobre o Porto era uma visão muito clara de como ele conhecia a audiência dele. Pelo orgulho deles terem sido muitas vezes vitoriosos nas guerras lá com Napoleão, ele sabia que se ele mexesse no ego desse povo, eles iriam defender mais uma vez essa cidade, e assim ele faz. Dom Pedro era um homem de muitas habilidades, e simplesmente não haveria Portugal como vocês conhecem hoje se não fossem ele. O pessoal no Brasil acha que ele foi importante pelo Brasil por causa da independência. Negativo, ele também foi por isso, mas para Portugal ele foi tão importante quanto. Hoje era muito provável que todos vocês falassem francês ou espanhol ou falassem inglês, porque essas eram 3 grandes potências que estavam inseridas em Portugal e que poderiam ter tomado o trono se Dom Miguel tivesse vencido essa batalha contra Dom Pedro. Uma das habilidades principais dele é a liderança e a estratégia militar. Outra grande habilidade política e diplomática. Outra grande, inspiração e mobilização popular. E aqui vale um disclaimer: Dom Pedro não trouxe um exército do Brasil efetivamente. Ele juntou mercenários, mas juntou pescadores, trabalhadores, artesãos para lutar a luta. Olha o poder de convencimento dele, olha como ele era inspirador. E a resiliência e perseverança. Mais uma vez, ele ganhou não só no Brasil, ele conseguiu libertar o Brasil, fazer ele ser independente, mas depois ele luta para Portugal e consegue fazer Portugal também se libertar da tirania do seu irmão que roubou o trono. E aí vem aqui uma coisa muito curiosa, que é o conhecimento que nós adquirimos, a sabedoria que nós adquirimos, leva à vitória. A gente estava falando de um rei, o rei de Portugal. Mas aqui agora a gente está falando de um empreendedor. E o empreendedor, ele é aquele que precisa ter as mesmas habilidades que foram necessárias para que Dom Pedro, conquistasse o direito de ter um Portugal livre. E são essas mesmas habilidades que fizeram o Porto ser Porto, a cidade invicta. E esse Porto que nós conhecemos hoje, jamais existiria se não fosse esse grande homem da nossa história. Só que tem um detalhe: isso poderia ser apenas uma história dos livros lá da dona Cacilda, a moça da escola. Mas não, essa é uma história que fez o Porto ser o que ela é hoje, aqui. O Porto tem um storytelling baseado nessa cidade invicta. O Porto se apoderou, a cidade do Porto se apoderou. A pergunta que eu faço é: Portugal tem tantas cidades lindas e incríveis, como que a cidade do Porto poderia fazer para não ser apenas mais uma cidade bonita do país, Portugal? Eles escolheram o storytelling, eles se apoderaram do cerco ao Porto, se apoderaram da história da cidade invicta e criaram essa narrativa e utilizam isso até hoje para ser a potência que eles são. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Sim? Beleza. E olha que coisa incrível que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Não sei se vocês já perceberam esse ponto no final da cidade do Porto, da marca Porto. Percebe? Esse pontinho, ele foi amplamente estudado pela agência de marketing que cuidou do reposicionamento do Porto, a cidade invicta e tudo mais.
Eles conseguiram trabalhar essa narrativa de um jeito tão interessante, de um jeito tão envolvente, de um jeito tão apaixonante, que eles falaram assim: gente, o Porto resistiu à guerra, o Porto resistiu, tem um povo resiliente, o Porto tem universidades incríveis, o Porto é o Porto e ponto final. Não precisa de mais nada, é o Porto pelo Porto. E esse conceito, a gente acha que isso vem, mas são reuniões de brainstorming com um monte de gente maluca trazendo ideias que às vezes não se conectam, mas que no fundo, no final, fazem todo sentido. E olha que interessante, isso aqui está no manual da marca deles, tá? Vocês todos podem baixar o manual da marca da cidade do Porto no site. O logotipo da cidade do Porto é uma expressão minimalista e atemporal que sintetiza a essência da cidade em uma palavra: Porto. O ponto final simboliza autossuficiência, força e singularidade. Olha como está totalmente conectado com o Porto Invicta. E conecta a tradição com a modernidade, ou seja, a tradição histórica de uma cidade histórica com a modernidade de uma potência econômica que cedia grandes eventos e que, desculpem os lisboetas, para mim é a cidade mais bonita de Portugal. Viva o Porto! Dito isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A minha palestra é sobre marketing de diferenciação. E eu queria trazer uma cidade para mostrar para vocês que não é só o seu negócio ou o seu produto enquanto influencer, enquanto dono de negócio, que precisa de diferenciação. Uma cidade precisa de diferenciação. Eles pegaram o storytelling, criaram uma narrativa que gera orgulho para fazer do Porto ser o que é hoje. Então, quem nós, meros mortais, somos para não termos uma marca forte? E a pergunta que eu faço aqui é o seguinte: quem aqui gostaria de poder cobrar de 2 até 10 vezes mais do que o seu concorrente pelo seu produto ou pelo seu serviço? Boa! Isso aí, gosto disso. E os que não levantaram, eu sei que estão mentindo, só estão com preguiça por causa do almoço, porque todo mundo quer cobrar 2 vezes ou até 10 vezes mais. O Elon Musk, que é o homem mais rico, ele quer cobrar 10 vezes mais. Então, eu aceito que vocês não estão sendo honestos comigo, mas tudo bem, a gente vai superar. Seguimos a isso, a pergunta é: alguém aqui deseja que a sua empresa ou marca pessoal seja reconhecida? Aí o pessoal está começando a levantar mais um pouco o braço, nesse momento a dopamina começa a circular, os neurotransmissores, gosto disso. E agora outra pergunta: alguém aqui gostaria que o seu cliente valorizasse o seu trabalho sem questionar o preço? Pô, estou gostando disso, se eu ficar aqui até 10 horas todo mundo levanta. Maravilhoso. Então, assim, se a resposta de vocês é sim, me acompanha que essa palestra foi efetivamente desenhada para vocês. O que vocês veem aqui nessa foto? O primeiro produto é um refrigerante sabor cola. Você pode encontrar, inclusive, no Pingo Doce aqui perto, não é patrocinado. E o segundo é uma Coca-Cola. Mas são 2 produtos que têm sabor de Coca-Cola, né, sabor cola, mas não são os mesmos produtos. Como pode um produto que não é o mesmo produto? Que coisa louca, é igual, está na mesma categoria, mas não é o mesmo? Exatamente, porque o Pingo Doce está vendendo refrigerante, mas a Coca-Cola está vendendo o quê? Felicidade na garrafa, que é muito mais do que vender refrigerante. E eu não sei se vocês sabem, mas o ativo Coca-Cola é muito mais valioso, o branding Coca-Cola é muito mais valioso que o ativo. Se você pega todas as fábricas da Coca-Cola no mundo, se você pega todos os caminhões, todo o Papai Noel que passa no Natal, vende tudo, não chega nem perto do que a marca Coca-Cola vale. Ou seja, aquilo que você toca, que você bebe, que você manipula, não tem o valor que a marca tem. Olha como é importante você ter uma marca. Olha isso aqui para vocês deixarem claro. Acho que está sem som, time. É óbvio que eu resumi. Fica claro que ele não está tomando Coca-Cola, ele está acessando felicidade, ele está acessando nostalgia, ele está acessando emoção. É exatamente isso que é a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela não é um produto, ela é um conceito, ela é uma filosofia, ela é um lifestyle, ela é um manifesto.
Aqui a gente tem dois produtos, de novo, que te levam de um ponto A ao ponto B. Um é um carro, o outro... Os homens respondem, né? Impressionante. Eu não queria ser sexista ou qualquer coisa do gênero, mas eu não tenho culpa, gente, vocês viram. Esse é um Tesla. Os homens sabem só de olhar, não precisa nem aparecer a marca dele. Mas o que faz um a gente chamar de carro e o outro a gente chamar de Tesla, se ambos são carros? Esse é o poder de uma marca diferenciada. É a capacidade de você criar uma subcategoria dentro da mesma categoria. Isso é uma loucura, mas é isso que todos os dias nos impulsionam a comprar, a nos engajar com as marcas, a fazer diferente, a interagir com novos ecossistemas. E esses produtos aqui, qual é o primeiro? E o segundo? A telemóvel, né? Como diríamos aqui. Um telemóvel. Pode ser Xiaomi, pode ser Oppo, mas é um telemóvel. Como que uma empresa como a Apple cria um produto que você não chama ele pelo nome do produto? O marido não liga para a esposa ou grita ela, amor, pega em cima da mesa o meu telemóvel, ele provavelmente vai gritar, pega o iPhone para mim. Como que eles criaram uma subcategoria dentro de uma categoria consolidada? Há quantos anos existe um iPhone, telefone móvel no mercado? Acompanha isso. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. It didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Today, we're introducing 3 revolutionary products in this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device, and we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. We are going to reinvent the phone. Olha essa frase. Vocês entendem por que vocês chamam ele de iPhone e não chamam de telemóvel? Eles criam tendência, criam indústrias, criam filosofias. Para você conquistar esse lugar de reconhecimento, se tornar um objeto de desejo para a sua audiência, como é um iPhone, você precisa ter no seu negócio, na sua marca pessoal, seja você um influencer, seja você um dono de um negócio, seja... A gente poderia conversar aqui, por exemplo, com a Maria Maia, que deu uma aula para a gente sobre marketing de diferenciação. Essas pessoas, elas dominam a narrativa, elas conhecem bem como a sua audiência funciona. E quando você domina essa narrativa, quando você conhece bem isso, você se torna um produto diferenciado. Só que para você conquistar isso, você precisa de ter alguns pilares. Léo, como que eu posso saber se a solução que eu ofereço, e aqui quando eu usar a palavra solução, é aquilo que você oferece para o seu cliente para ele gerar algum nível de transformação? É um produto, é um serviço, é um infoproduto, é uma mentoria como o do Mafra? O quê? O que vocês oferecem? Quer dizer, no caso dele não é uma mentoria, é um programa que é muito mais que isso. Como que funciona dessa forma? Como que eu sei se no meu negócio isso é aplicável? Papel e caneta na mão, que agora vocês vão entender como fazer o seu produto deixar de ser mais um, deixar de ser genérico, deixar de ser uma commodity e ser um objeto de desejo. Primeira coisa, quando você apresenta, esse é um indicador que nós vamos ver para saber se vocês estão precisando ter isso. Quando você apresenta a sua proposta para um cliente, eles sempre pedem desconto? Pode levantar a mão, gente. Assume. Os seus clientes pedem desconto. Eu sou social media, apresentei uma proposta. Pô, mas é isso tudo, me dá um desconto. Temos aqui uma pessoa honesta entre nós, mais alguém? Cliente, vocês não pedem desconto? Obrigado, fico feliz com isso, estou me sentindo num leilão. Mais alguém? Aqui, mas tem mais um amigo também. É isso, as pessoas pedem desconto. Lá, a Iola lá no fundo também. Outro indicador de que vocês precisam diferenciar o negócio de vocês. Quando você precisa aumentar o valor do seu trabalho, ou seja, né, as coisas encarecem, uma vez ou outra você precisa aumentar o seu preço.
Você consegue aumentar esse valor ou você fica inseguro com medo do seu cliente não pagar? Temos aqui mais pessoas honestas. Olha, gente, isso é um fenômeno. Olha lá. Impressionante, isso é contagiante. 3, vamos ver se vocês têm esse sofrimento também aí no negócio de vocês. Quando você mostra o seu preço, os seus clientes te comparam com os seus concorrentes, incluindo aqueles que são muito inferiores a você. Acontece com alguém isso? Ó, temos ali mais uma pessoa, 2 aqui. Exatamente, eles sempre vão comparar quando você não está diferenciado. Eles vão comparar inclusive com o Zé da esquina. Quando seus clientes pedem coisas fora do escopo de trabalho, fora do que foi acordado, fora do que está em contrato, você se sente refém e aceita tudo que ele pede com medo dele te demitir? Temos mais uma pessoa honesta entre nós, estou ficando feliz. 5º elemento, 5º indicador. Quando você precisa quebrar a objeção do seu cliente, você tem clareza. Todo mundo sabe o que é objeção, né? Você oferece alguma coisa, o cliente ele te dá um argumento do porquê ele não quer essa coisa, mas você tem que fazer a venda, então você quebra essa objeção. Quando você precisa quebrar a objeção do seu cliente, você tem clareza sobre os pontos que te fazem ser a melhor opção? Porque não adianta você virar e ser dono de um restaurante e dizer assim, não, mas come aqui porque a minha carne é sempre fresquinha. Amigo, você iria num restaurante que a carne não é fresquinha? Então, ter qualidade é uma obrigação. Não, mas eu sou muito comprometido como personal trainer, eu chego sempre no horário. Amigo, eu estou te contratando para você chegar sempre no horário, isso não é diferencial. Então, quando eu pergunto para você se você sabe quebrar a objeção, você precisa ter o domínio daquilo que você entrega, além daquilo que o cliente espera de você. Quando as pessoas compram a sua solução, comparam a sua solução com as demais soluções do mercado, fica evidente que você é apenas mais um, que você é apenas uma commodity. Todo mundo sabe o que é commodity? Um saco de feijão. Não importa o fornecedor, é feijão. Quando você entra no mercado e você não tem um poder de diferenciação, não tem um fator de diferenciação, um alto índice de diferenciação, você se torna uma commodity no seu mercado. E por ser uma commodity, por causa de 50 cêntimos, você é descartado e trocado por outro. Ai, como doeu isso na hora do almoço. É trocado por 50 cêntimos, isso acontece todos os dias. Nós vimos isso no evento do Ericsson, que inclusive está aqui, pessoas como social media cobrando 50 euros para fazer trabalho e ainda tinha medo de perder o cliente. Isso é praticamente uma escravidão autorizada, né? Muito bem, e se você respondeu que sim para 2 ou mais perguntas que eu fiz, dessas anteriores aqui, o seu negócio precisa rapidamente de um alto índice de diferenciação, mas é rápido porque ele está fadado ao fracasso, muito em breve. Você precisa mudar a forma como você oferece seu trabalho, porque senão vai desenrolar e vai dar errado. Ok, Léo, e quais são os indícios de um negócio que tem um alto índice de diferenciação? Vamos ver como é que é a vida de um dono de negócio, de um influencer, de um personal trainer que tem um alto índice de diferenciação. 1. Seus clientes pagam o preço que a sua solução vale, pois eles valorizam aquilo que você entrega. Há certa facilidade em aumentar o valor do seu produto ou serviço sempre que for preciso. Não é aumentar todo dia, é sempre que for necessário. Seus clientes enxergam com clareza os diferenciais da sua solução e se tornam verdadeiros fãs da sua marca. Esse é um outro indicador de que vocês estão no caminho certo. Você tem segurança para demitir clientes tóxicos? Alguém aqui tem cliente tóxico ou já teve? Nossa senhora, isso muita gente, né? Eu não precisei nem fazer palhaçada para vocês reagirem. Esse foi bom mesmo. Então, você quando tem um produto diferenciado, você tem tranquilidade. Inclusive, eu e a Juliana, que é minha sócia, nessa semana tivemos um misto de prazer com um sentimento de loucura em demitir um cliente que nos pagava 1.500 euros para um serviço. Para muitas pessoas pode ser muito, para outros pode ser pouco, mas a verdade é que são 1.500 euros, além de toda outra renda, então me parece um bom negócio. E nós demitimos porque a pessoa tinha alguns comportamentos destrutivos e que a gente conhece uma coisa que se chama padrão de comportamento. Se começou assim, quais são as chances de terminar melhor? Não vai melhorar. Não vai melhorar.
e que os casados não me ouçam, porque no casamento vocês têm que continuar tentando, você só demite quando é cliente tóxico, ok? No casamento você resolve, vai para terapia, vai para a igreja, macumba, mas não se separem, ok? E os diferenciais da sua solução? Vamos ver o outro índice. Eles são tão evidentes que todo o mercado reconhece você pelo que faz? Ou seja, as pessoas no mercado, elas sabem o seu diferencial e conseguiriam inclusive citar o seu nome numa mesa com amigos batendo papo? E o sexto elemento de empresas altamente diferenciadas, a sua solução se torna apenas uma desculpa para que o seu cliente se aproxime de você. Cara, isso aqui é sensacional. Eu vou voltar a falar do Tesla. Como que pode homens, normalmente, principalmente, que amam um carro e que sonham ter uma Mercedes, um Porsche um dia, simplesmente estão abrindo mão de ter um Porsche, de ter um ronco do motor para comprar um Tesla? A minha visão sobre isso não é a minha opinião, e eu estou aqui para isso, para dar a minha opinião, é que esses homens eles não estão comprando Tesla, eles estão comprando a forma mais possível que eles encontraram de estarem próximos de um homem como Elon Musk. Porque ele é um influenciador tão forte da marca dele, que a única forma de muitas vezes você se aproximar de um cara que é o seu sonho sentar numa mesa e fazer uma pergunta para ele, é consumindo o produto que ele vende. E isso é um elemento de marca diferenciada, é quando a história por trás do produto vale muito mais do que o produto. O Tesla é só um carro, mas você quer dizer que você tem um Tesla, você se sente próximo, você ajudou o Elon Musk de alguma forma, na ideologia, naquilo que ele acredita sobre o mundo, nas loucuras inclusive dele, porque as pessoas se conectam com isso, com narrativas. Tá, e aí? Eu queria saber quem gostaria aqui verdadeiramente de ter um alto índice de diferenciação. Por favor. Boa, boa, boa. É por isso que uma palestra tem sequência, que você vai aumentando o engajamento ao longo da jornada. Muito bem. Então é por isso que hoje eu lhes apresento o método leitão. Sim, mas não é aquele método leitão de você botar uma moedinha dentro do leitão, não. Porque leitão tem a ver comigo e eu conto isso para vocês depois com mais calma. Vamos conhecer os elementos, de novo, papel e caneta em mãos, vamos conhecer os elementos que formam o método leitão de diferenciação. L, liderança e inovação. Empresas altamente diferenciadas possuem liderança e inovação. Experiência UAU. I, de impacto e influência. Transformação do ICP. Todo mundo sabe o que é ICP? Cliente ideal? Todo mundo sabe? Autoralidade e, por último, objeto de desejo. Então, quando a gente olha empresas que são altamente diferenciadas, vocês podem olhar que todas elas preenchem no mínimo 2, 3, 4, 5 ou até 6 dos elementos aqui que formam uma empresa altamente diferenciada. E eu trago o método leitão exatamente para que vocês possam criar as estratégias de vocês aqui hoje com a clareza de que vocês também podem ter um negócio diferenciado. Então vamos falar do L de liderança e inovação. E se esse elemento do método de diferenciação leitão tivesse que ter uma hashtag, a hashtag seria disrupção. Eu não mostrei, infelizmente, para vocês o vídeo todo do lançamento do iPhone, mas é um vídeo incrível e todos deveriam estudar ele falando assim, meu Deus, que obra-prima, porque foi um impecável aquela palestra, foi uma copy maravilhosa, enfim. Assistam esse vídeo depois. Num determinado momento, ele diz assim, nós vamos revolucionar o mercado porque aquilo como nós conhecemos hoje como smartphone não é tão smart assim. Eles têm esses botões horrorosos de plásticos que ficam fazendo barulho e não permitem que os softwares mudem, porque quando você tem uma limitação técnica de botãozinho, você não consegue fazer o software se adaptar, então você não muda, é praticamente tudo igual. E aí ele falou, dane-se, eu vou produzir alguma coisa que não tenha nenhum botão. Aliás, tem umzinho que precisava ter de fato, mas ele removeu isso. Isso é disrupção, por isso ele está aqui dentro, por isso ele está aqui dentro do método leitão na parte de liderança e disrupção. Vamos ver o outro exemplo de disrupção e que tem a ver com liderança também.
cara fez um foguete da ré. Se isso não é disrupção, o que mais é? O marketing digital como nós conhecemos hoje, isso deveria ser uma cópia de uma carta de venda, inclusive. O marketing digital como nós conhecemos hoje nunca mais será o mesmo depois de Elon Musk, porque todo mundo usava, foguete não dá ré. Porra, gente, o cara fez o foguete da ré, acabou. O pessoal não pode mais usar isso. O João usa, tá na hora de mudar, João, ó, e foi a Bia que falou, não fui eu não, tá? Gente, tem que ter disrupção nos negócios. Tá, Léo, eu quero propor um exercício a vocês que vocês vão anotar aí para vocês responderem, tá? Léo, como que eu posso fazer isso no meu negócio? Ele só serve para negócios grandes? Não, serve para todos, e não digam isso não é para mim, porque vocês vão se sabotar e não vão absorver essa palestra. Então tudo que eu trouxe aqui é aplicável para todos os negócios. E quando realmente não é, você vai adotar outro elemento do método leitão de diferenciação, então não tem problema. Prestem atenção. Pergunta 1 que eu faço para vocês anotarem. De que forma você poderia recriar sua solução, tornando-a disruptiva e inovadora? Então para pensar, putz, o Elon Musk fez um foguete da ré. Tá, mas eu não consigo fazer um foguete da ré, tá um pouco distante da minha realidade. O outro arrancou o teclado de um telefone. Tá, mas vocês entenderam o conceito. Como que vocês podem recriar no seu mercado algo disruptivo? Então eu vou dar um chute aqui, bem rápido. Um personal trainer. Eu sou o primeiro personal trainer que ao invés da pessoa ir ao ginásio, eu vou à casa da pessoa. Não sei se isso existe, se é viável, mas isso é disruptivo. Porque tem pessoas que estão dispostas a pagar 2, 3, 5, 10 vezes mais para ela não sair de casa. Então, é isso que eu quero que vocês olhem para o negócio de vocês e saiam com uma lição. O que eu posso fazer para ser disruptivo? Outra pergunta. Que diferenciais a sua solução tem e que poderia ser melhor explorada para modificar o status quo? Ou seja, existe um padrão. No caso, de novo, do personal trainer, que é a pessoa ir até o ginásio. Você está quebrando o status quo quando você manda o cliente e quando você vai até o cliente. Por exemplo, salões de beleza em carros móveis, não sei se vocês já viram, para lavar pet, para fazer lavagem de pet. Eles levam e fazem a limpeza do cãozinho na casa da pessoa, para a pessoa não ter que levar e sacrificar o cachorro a ficar horas dentro de uma vitrine de vidro, uma montra de vidro, como se diz aqui. Experiência uau. Antes disso, anotaram? Façam isso depois, vocês não vão conseguir entrar nesse nível de reflexão agora, então vocês vão anotar o exercício, tá? Porque muitos têm sócios e tem pessoas envolvidas, então isso precisa ser um objeto de brainstorming entre vocês e equipe, se alguém tiver equipe. Experiência uau, segundo elemento do método leitão. A experiência uau, se tivesse que ter uma hashtag, seria quebra de padrão. O que é quebra de padrão? Quebra de padrão é tudo aquilo que você espera que o resultado seja A, mas na verdade acaba acontecendo B. Então, por exemplo, isso é uma quebra de padrão. As pessoas riram, mudaram seu estado interno. Houve uma quebra de padrão. Vocês não esperavam que uma pessoa viesse aqui para gritar. Isso é quebra de padrão. Olhem aqui, quem conhece esse influencer? Quem já viu vídeos dele? Levantem a mão. Todo mundo já deve ter visto no TikTok, no Shorts ou no Reels. Esse é o chefe Cédric, é um chefe de cozinha muito famoso, de patisserie na França. E ele é um cara que faz muita coisa com pistache, né, que está super na moda agora. E ele é um cara que ele inovou a forma dele. Se você perceber a loja dele, olhem aqui, vai aparecer em algum momento. A loja dele é toda em vidro. Então a experiência que ele oferece para o cliente dele não é a experiência de consumo do que ele cozinha, é de como ele cozinha. Os clientes ficam na fila olhando ele fazer, nem ficam putos de estar 50 minutos na fila no frio em Paris, porque eles querem ver aquilo. E eu digo mais, ninguém vai à França para ir à Torre Eiffel. As pessoas vão à França para postar na internet a foto que tirou na Torre Eiffel. E o Cédric domina isso, porque ele tem uma experiência uau. Ele criou uma forma das pessoas quererem viver a experiência ao invés de quererem comer croissant e engordar. Quem já viu esse aqui também? Salt Bay. Depois pesquisem, ele está ferrado na vida, tá? Ele não era um bom exemplo para minha palestra, mas eu tive que trazer porque até ele quebrar ele foi muito bem. Ele só se perdeu por causa da parte dele de não investir nele mesmo como indivíduo.
Aquilo que o João falou muitas vezes na palestra sobre identidade, propósito e se conhecer. Esse cara, ele tem hoje restaurantes em Nova York ainda, tem em Dubai, em vários outros lugares. E pessoas famosas, não são pessoas comuns, famosas do mundo inteiro vão até o restaurante dele só para poder comer a comida dele. E vocês perceberam que ele tem ali um steak feito com ouro? Olha isso, aquele é ouro de verdade, tá? As pessoas comem aquilo. O cara, ele criou uma forma de passar o sal, ele faz assim com sal, vocês devem ter visto. Ele criou uma forma de cortar os legumes e as coisas, você vê que ele fica cortando ali no ar, e ele não corta, muitas vezes com faca, ele usa adaga. Tudo dele é marketing de diferenciação. Se eu tenho que cortar alguma coisa, por que eu vou usar uma faca? Eu assisti a palestra do Léo e conheço o método Leitão, eu vou usar uma espada, vou usar uma adaga, e foi isso que ele fez. Claro que ele não me ouviu, mas seria mais ou menos assim se fosse. E para vocês adotarem a experiência UAU dentro da lógica do negócio de vocês, a pergunta que vocês vão anotar para depois fazerem a reflexão é: de que forma você poderia entregar sua solução de uma forma que arranque o suspiro no seu cliente e o faça querer falar de você para os outros? De que forma você pode recriar sua solução de uma forma que a experiência seja instagramável? Conhece esse verbo? Instagram, não sei nem se isso é um verbo, é um subjetivo, é um substantivo, né? Seja instagramável, ou seja, as pessoas queiram publicar aquilo, queiram tirar fotos daquilo, queiram compartilhar. Porque a gente vive numa época em que a felicidade, ela só é válida se for compartilhada. Vocês imaginem vocês irem a Paris e não publicar uma única foto, tirando o nosso amigo Luiz Diogo, todo o resto iria querer publicar a foto. Então, a lógica da questão é: vocês precisam entender como a sua audiência funciona para vocês saberem como que vocês vão tocar nela. E esses caras são gênios nisso. Então façam uma reunião de time e desenvolvam essa experiência UAU no negócio de vocês. Agora vamos falar do terceiro elemento, que é o I de impacto, e que se ele tivesse que ter uma hashtag, ela seria manifesto. Essa campanha foi uma campanha da Apple que trouxe Steve Jobs de novo ao estrelato. Ele tinha sido demitido da Apple, ou seja, mesmo dono, ele já não fazia mais parte do board, foi afastado, ficou 10 anos fora. A Apple até crescia, mas não crescia no potencial que eles queriam, trouxeram Steve Jobs de volta. E quando ele chegou e se deparou com a Apple, ele virou e disse assim: nós estamos há 10 anos fabricando periféricos e eletrônicos incríveis. Isso é um absurdo, porque as pessoas não querem eletrônicos incríveis. E ele entendeu disso numa sacada brilhante e criou essa campanha que hoje, até hoje, é case de estudos de marketing, que é o Think Different, que ele analisa que as pessoas que gostam dos produtos são pessoas que não querem mais do mesmo, elas querem viver um novo lifestyle, de novo romper com o status quo. E lá vai Steve Jobs e cria a campanha Think Different. E olha o que ele fala nessa frase aqui. Isso aqui ele está apresentando a campanha para o board e para os funcionários dele, tá? Tem esse vídeo na internet, procurem também. Nesse momento ele vira e fala assim: a pergunta que eu fiz é: se eu não quero vender eletrônico, se eu não quero vender periférico, como que eu me encaixo no mundo? Então já fica a dica. Essa é uma pergunta que vocês vão responder. Como que eu me encaixo no mundo? O mundo já existe. O mundo continua rodando, você estando bem ou mal, mas você precisa se encaixar nele. Como que você vai fazer isso? E ele criou a campanha do Think Different para se encaixar, para criar um novo mercado dentro de um mercado que já existia. Quem aqui conhece as Josefinas? As meninas, tá vendo como tem aquela coisa? Os homens levantam quando é carro. Eu não falei nada. Então, nesse cenário, nós temos as Josefinas como um enorme case de diferenciação. Josefinas é uma marca. Para quem não sabe, provavelmente o público do Brasil não conhece, Josefinas é uma marca de Portugal, de alto luxo, ou não sei se pode se dizer alto luxo, mas é luxo, onde eles trabalham com produtos femininos, sapatos e bolsas de construção artesanal. E olha como eles têm um manifesto, assim como o Think Different, tão forte. Olha isso aqui está no site deles, vocês podem conferir, tá? Ao longo desta viagem espetacular, conhecemos artesãos que têm uma verdadeira paixão pelo seu trabalho. Sim, os nossos artesãos também fazem as caixas dos nossos produtos à mão.
além dos produtos. Nós acreditamos que o valor de algo vem do trabalho e do caminho que se coloca nele, do carinho que se coloca nele. E essa magia que nós esperamos transmitir a cada produto Josefinas. Olha como é repleto de manifesto. Ela não vende sapato, não vende bolsa, ela vende um produto único, porque aquilo que é industrializado é padronizado. Você compra, você compra, você compra, você compra, e todos são iguais, mas ela é feita por um artesão. Um artesão Francisco não vai costurar na mesma perfeição que o artesão Luiz. O teu produto é único. O seu sapato, Josefinas, não é o mesmo sapato de outra pessoa, mesmo que seja o mesmo modelo. Isso é marketing de diferenciação, isso é manifesto. Inclusive, quem estudar o manifesto deles mais profundamente, você vai ver que a criação tem o storytelling, tem a ver com a avó de uma das fundadoras, tem a ver com respeito ao socioambiental. É uma história incrível, repleta de manifesto. E de uma empresa portuguesa, tá? A síndrome de vira-lata, de que só os gringos fazem coisas incríveis. Tá aqui no quintal de vocês, uma bolsa deles, um sapatinho custa 400 euros. E é um objeto de desejo. Isso é marketing de diferenciação. Olha um outro marketing de diferenciação aqui, que nós começamos a palestra. A cidade do Porto, que podia ser apenas mais uma cidade bonita de Portugal, mas nenhuma delas é a cidade invicta. Nenhuma delas me faria estar aqui agora fazendo uma palestra que começa com storytelling baseado no que eles fizeram, se eles não assumissem o storytelling para eles mesmos. Então a pergunta que eu te faço é assim: o seu negócio, ele já tem um manifesto, você só não sabe. O seu negócio, ele já tem uma diferenciação em storytelling, você só não sabe. Mas sabe por que você não sabe? Porque um vinho, quando ele está dentro da garrafa, ele está tanto tempo ali que ele não consegue mais ver o rótulo, ele não lembra que vinho ele é. Precisa ver alguém de fora e olhar e falar: isso é um Cabernet Sauvignon. Então vocês estão muito tempo dentro da mesma garrafa e não sabem muitas vezes o storytelling que vocês têm. Vocês só não contam porque é óbvio para vocês. Essa é a sua história de vida, é a história como a minha empresa nasceu, é só mais um negócio, é um nicho empresarial que eu criei. Negativo, existe storytelling no negócio de vocês só não se apoderaram dele. Vocês estão sentados em cima, tá machucando a bunda, bunda aqui é errado falar, enfim, tá machucando o traseiro e... eu sei. Tá machucando o traseiro e vocês não estão tomando posse daquilo que vocês já têm. O Porto fez isso muito bem. Gente, nós já somos a cidade invicta. Que horas a gente vai contar para o mundo que isso nos faz incríveis? Foi o que eles fizeram. Agora eu quero fazer um disclaimer, né? Uma observação em relação ao I de impacto que tem a ver com o manifesto. Eu quero que vocês tenham cuidado com narrativas vazias e ideológicas unicamente voltadas para o marketing. Quem aí já ouviu falar da cultura woke? Já ouviram falar? Poucas pessoas. A cultura woke é uma cultura que está muito forte, principalmente nos Estados Unidos, vou resumir, que é uma cultura das empresas sustentáveis, que contratam pessoas que são atípicas, que defendem causas LGBTQI+, e dentro de outras filosofias progressistas, por assim dizer. Só que qual é o problema? Aconteceu um boom das empresas se aproveitarem dessa narrativa para dizer que eram empresas woke, sustentáveis e etc., mas que de fato elas não eram. Elas só queriam se apoderar do marketing para poder vender mais. E o que aconteceu? Aqueles wokes que deveriam se conectar com as empresas não se conectavam porque perceberam que aquilo ali era só falácia, era só marketing. Por outro lado, aqueles que gostavam da marca e que não concordam com essa filosofia pararam de consumir essas empresas. Disney, por exemplo, é um caso imenso de boicote, várias outras empresas, como Caterpillar e várias outras que estão abandonando a filosofia woke por causa disso. Então, cuidado, porque o manifesto de vocês, ele tem que ser real. Você não vai falar assim: a Josefinas está homenageando a avó dela, então eu vou homenagear o meu avô Carlos. Só que você nem tem um avô e muito menos ele se chama Carlos. Não dá, tem que ser real, tem que ser legítimo, tem que vir de dentro. Eu tenho 1 minuto para finalizar. Exercício sobre manifesto. Qual é a história da sua marca? Vocês vão anotar aí para responder depois. Como você conta as crenças e valores ligadas à sua marca, ao seu negócio, à sua solução?
O que a sua marca acredita sobre o mundo? Isso aqui é importantíssimo. O que a sua marca... Steve Jobs acreditava que o mundo precisava pensar diferente. E se vocês assistirem o vídeo dele, vocês vão ver que ele cita Mandela e homens que mudaram o mundo. Quais causas o seu negócio efetivamente defende? Lembrem, precisa ser legítimo, senão as pessoas farejam falsidade. Vamos falar agora do elemento transformação. O elemento transformação, se ele tivesse que ter uma hashtag, ele seria ICP, Ideal Customer Profile, cliente ideal, avatar, persona, público-alvo, como você quiser chamar. Essa aqui foi uma campanha da Dove. Alguém viu essa campanha circulando? Boa. Essa campanha foi uma campanha de muito sucesso e eles quase foram cancelados. Porque quando essa campanha saiu, eles falaram alguma coisa mais ou menos assim: existe beleza além do normal. Aí o movimento woke começou a falar, não, mas então quem não é do normal é anormal? Aí começa aquela discussão que não tem fim. Então eles mudaram e falaram, existe beleza além da caixa. E adaptaram a tempo de não serem cancelados. Essa foi uma campanha que foca totalmente na transformação. E eu vou mostrar para vocês que eles dominam não só a transformação que o cliente imagina, que os clientes dele imaginam, mas como eles dominam exatamente como eles pensam. Por quê? Faz sentido para vocês que todas as marcas de dermocosméticos e tudo mais, elas criam mulheres maravilhosas como a Gisele Bündchen, perfeitas, etc. e buscam vender fazendo propagandas, colocando essas mulheres com cabelos brilhantes, etc. Só que essas mulheres, elas não existem. 2, a audiência não se conecta com aquilo, porque ela sabe que aquilo não é verdade. O Dove percebeu o seguinte, não, peraí, se 99% das pessoas são pessoas que não são perfeitas como a Gisele Bündchen, se é que existe perfeição, então eu vou assumir isso na minha campanha e vou falar sobre pessoas comuns, normais. Como uma pessoa negra, uma pessoa asiática, uma senhorinha, uma pessoa com vitiligo. Essa foi uma campanha de sucesso. Por quê? Porque eles sabem quem é o meu público ideal. Mulheres comuns que só querem ser felizes. É isso, pronto, campanha pronta. Falando assim parece rápido, mas quantas horas eles não passaram naquelas grandes mesas comendo tacos nos Estados Unidos para pensar nisso, né? Outra empresa que domina a transformação do seu cliente, Red Bull. Cara, Red Bull para mim é um dos cases mais incríveis de marketing de diferenciação e principalmente quando o assunto é transformação. Por quê? Porque o Red Bull fala com uma audiência que deseja aventura, ele domina a narrativa, eles sabem que a pessoa que gosta desse produto, que anseia por esse produto, é um povo aventureiro que pensa fora da caixa. E se vocês observarem, olha aqui, não tem uma lata de Red Bull. Se você entrar no Instagram deles e rodarem o feed, vocês vão ver que quando aparece uma lata de Red Bull no Instagram do Red Bull, é sem querer. Normalmente é alguém que é patrocinado por eles, um desportista que foi pego tomando e eles postam, mas não faz parte da narrativa deles, porque eles não vendem energético. Quem vende energético são as outras empresas. Eles vendem aventura, eles vendem pensar fora da caixa, eles vendem aventura, eles vendem tudo aquilo de disruptivo que uma pessoa pode fazer. Olha que legal aqui também as bolinhas de destaque deles, se vocês notarem. Esporte, 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 esporte. Não tem falando composição do energético. 50 gramas de sódio, 40 miligramas. Não tem, porque ninguém compra energético. Você compra o resultado que o energético vai trazer. E aí, um grande problema que eu vejo quando eu estou falando com os meus mentorados é que eles querem vender, eles são tão apaixonados pelo produto e pela solução deles, que eles simplesmente não conseguem mostrar para a audiência que eles têm alguma coisa muito maior do que o próprio produto em si. E eles se esquecem que ninguém compra produto. Então, isso que vocês precisam ter clareza, qual é a transformação que o meu cliente deseja e quais são as dores e os desejos que eles têm. Então, vocês vão anotar de exercício, que é para vocês poderem, ou tirar foto, que são os digitais, eu gosto também mais assim. Qual é a dor e o desejo do seu ICP, do seu público ideal? Vocês vão anotar 10 para cada, 10 dores e 10 desejos, tá? Dores e desejos são coisas diferentes. Existem pessoas que são motivadas pela aproximação, desejo, e pessoas que são motivadas pelo afastamento,
pela dor. Então, se eu digo para você assim, amor, você precisa emagrecer porque você está feio, o marido, ele vai se sentir de uma forma se ele for o cara da dor. Mas se ele for o cara do desejo, se a esposa virar para ele e falar assim, amor, quando nós nos conhecemos você era másculo e bonito, ele se toca de uma outra relação completamente diferente. Então você precisa saber se o seu público ele é mais do desejo ou mais da dor, se ele é mais do afastamento ou da aproximação para se comunicar. E qual é o grande problema que eu vejo na maior parte dos meus mentorados? É que eles estão tentando vender um Boeing 747 ao invés de vender a lua de mel em Paris. Se vocês, e grande parte de vocês, fossem uma agência de turismo, o marketing de vocês seria assim, compre o seu ticket para o Boeing 747. Porque vocês estão vendendo o veículo, vocês não estão vendendo o destino. Só que as pessoas compram o destino. No Red Bull eles compram a aventura, eles não compram o Red Bull. Eles compram a energia, eles não compram o Red Bull. Vocês estão vendendo o Boeing 747 para alguém que só quer ir para Paris tirar foto. Você imagina se as companhias aéreas fossem falar assim para você, senhor, o seu ticket foi aprovado, o senhor vai viajar num Boeing 747 que tem 204 comissários, dando a descrição do voo. Ninguém se importa com isso. Isso é chato, isso é boring. Se vocês falam do seu produto baseado nas características dele, vocês não têm um marketing de diferenciação. Tá claro esse exemplo para vocês? De vender o destino e não vender o meio? Sim? Boa. E por último, penúltimo, autoralidade. E se nós tivéssemos que ter uma hashtag para o pilar de um marketing de diferenciação do método Leitão, autoralidade, essa hashtag seria exclusividade. Esse daqui foi o lançamento do iPhone 16, que mais uma vez eu trago a Apple, porque é um case de marketing de diferenciação em todos os pilares, e eu poderia trazer exemplo deles em todos, eu não coloquei de propósito, não seria só sobre ele, e vocês iam dizer, comigo não funciona, a pétala dourada do deserto, comigo não funciona porque eu não sou a Apple, então eu trouxe outros exemplos por isso, mas poderia ser 100% deles. Eles lançaram agora em 2024 o iPhone 16 com a tecnologia Apple Intelligence e que inclusive é selada porque eu comprei e isso não vai estar disponível tão cedo, mas isso é marketing de diferenciação. Você compra um produto que nem funciona ainda e fica feliz. Eu comprei e paguei muito caro. Como é que pode? Marketing de diferenciação, meus amigos. E olha que incrível, esse lançamento do iPhone 16, ele teve quase 3 horas de duração. Eles só usaram a palavra inteligência artificial uma única vez, que eu fiz questão de assistir e perceber. Enquanto todos os telefones do mercado usam a palavra inteligência artificial para tudo. O novo S24 tem inteligência artificial para remover o fundo da foto. O novo Xiaomi não sei o que faz a pessoa ficar com o rosto mais fino. Eles não usaram a palavra em nenhum momento inteligência artificial. Eles criaram um termo próprio, Apple Intelligence. Por quê? Porque isso é o poder da autoralidade. Quando você tem um método próprio, quando você cria algo autoral, você deixa de ser comparado com alguém que faz a mesma coisa que você, entre aspas, e você passa a ser exclusivo, único no mercado. Você consegue um fenômeno que é, você não tem concorrentes direto, mesmo tendo concorrentes direto. E há aqui uma observação, Apple Intelligence, AI, mas eles mudam o nome. Tá, me dá um outro exemplo, o método Leitão. Eu poderia vir aqui e dizer para vocês 6 elementos chaves para uma empresa que tem o marketing de diferenciação. Daqui a 2 semanas vocês vão falar, como é que era o nome mesmo daquele rapaz da palestra lá que falava de coisa da Apple? Ninguém ia lembrar meu nome, não ia lembrar o método, não ia saber nem o que eu vim fazer aqui. Só que eu trouxe um método de autoria própria. E por ser de minha autoria, eu tenho autoralidade para explorar e falar dele, diferente de qualquer outra pessoa que talvez fale de alguma coisa próxima sobre isso. E se eu não fizesse isso, a minha palestra não era uma palestra sobre marketing de diferenciação. Leitão é o meu sobrenome, Leonardo Leitão. E por isso eu criei esse método de diferenciação para vocês aplicarem nos negócios. E isso tem a ver com o pilar autoralidade, que está ligado à exclusividade. Quando você tem diferenciação, você tem um produto exclusivo.
Eu vou acelerar aqui. CrossFit, não sei se tem alguma pessoa que já fez CrossFit ou faz, mas o que muitas pessoas não sabem é, aonde você estiver no mundo, os exercícios têm o mesmo nome. Isso é autoralidade, o seu negócio precisa ter autoralidade. Outra coisa que vocês não sabem sobre a CrossFit é uma franquia. Sim, se você quer ter no seu bairro, na sua freguesia, um box de CrossFit, você vai ter que chamar ele de box de exercícios funcionais, porque se você quiser usar a palavra CrossFit, você vai ter que pagar para eles. Isso é autoralidade. O cara um dia acordou e falou assim, como é que eu posso revolucionar o mercado da ginástica, dos ginásios, criando uma técnica nova, que cada pessoa que abrir um negócio desse no mundo, eu vou receber um referral sobre isso, vou receber um royalty sobre isso. Os caras patentearam. Olha aqui no site deles, bem grande. Não está aparecendo. Aqui, ó. Open a CrossFit Gym. Você clica ali, se candidata, você vai receber treinamento, você vai pagar uma fortuna e depois eles vão ser os seus sócios eternamente, eles têm centenas de milhares de academias CrossFit no mundo, sem ter uma única academia própria dele. Quer dizer, eles têm algumas que foram os pilotos, mas é como um Airbnb, que tem um negócio que não tem nenhum ativo físico, não existe um apartamento Airbnb. Isso é autoralidade. Tá, e como que vocês podem adotar a autoralidade no negócio de vocês? Respondendo essas perguntas, iniciando por que tempero próprio você poderia adicionar para se destacar aos demais? O que eu digo por tempero próprio? Faz sentido para vocês que lasanha é lasanha? Mas por que você prefere a lasanha da sua mãe e não prefere a da sua avó, ou prefere a da avó e não prefere a da mãe? Porque a forma de você fazer tem um tempero. A minha questão aqui é, qual tempero vocês têm que fazem vocês serem únicos, autorais, e que poderiam dar esse tom de autoralidade? É aqui que vocês precisam anotar e discutirem depois com os sócios e inclusive com os clientes de vocês que vocês puderem conversar. Por que vocês me acham especial? E o cliente muitas vezes vai te responder, porque você faz isso por mim que ninguém fez. Bingo, eu descobri um diferencial que eu tinha e não sabia. Lembra que eu falei que você está sentado em cima deles muitas vezes? Outra pergunta, que elementos de escassez você pode inserir para se tornar raro e exclusivo? O que é um elemento de escassez, gente? É você querer comprar um iPhone, é você ser rico e poder comprar 500 iPhones, mas simplesmente não está disponível porque esgotou. Vocês acham que a Apple não sabe quanto que as pessoas vão comprar? Eles sabem, mas todo ano é a mesma coisa. Abrem as vendas em setembro, a pessoa paga, só vai receber lá quase em dezembro, fica ainda feliz da vida por ter atrasado 2 meses, recebe. Por quê? Exclusividade, porque ela faz com que uma pessoa comum que tem dinheiro sejam iguais, ela equaliza a pessoa da grana com o ser comum. Todo mundo quer aquilo e não pode ter, porque eles dão o tom de quando que vocês vão acessar aquilo. Isso é exclusividade. Serafinas, mesma história ali, o sapato, um não é igual ao outro, a mesma lógica, gatilho de exclusividade. Acelerando, objeto de desejo, último elemento do método Leitão. Se esse elemento tivesse que ter uma hashtag, a hashtag seria produto 10x, ou seja, um produto que vale até 10 vezes mais, ou até 100 mais. Isso aqui é uma fila da Apple, fazendo com que pessoas estejam 8 horas na fila num frio para poder comprar um produto, 8 horas na fila. Isso daqui aconteceu no iPhone 15, para ser preciso com a informação. Por quê? Porque a Apple não vende telefone, ela vende um objeto de desejo. E se é um objeto de desejo, eu estou disposto a ficar numa fila para comprar. E digo mais, quem aqui já foi na Disney nos Estados Unidos? Pode levantar a mão, gente, fica com vergonha não, Mickey é bacana. As pessoas ficam felizes na fila da Disney, num sol de 48 graus, e elas ficam putas, claro, você reagiu bem, eu concordo, mas você fica feliz mesmo chateado, porque você está na Disney, tem um encantamento, tem um elemento ali diferenciado. Isso é objeto de desejo. Gente, eu não tenho orgulho disso que eu vou mostrar agora, porque isso vem do Brasil, vocês devem ter notado pelo sotaque, né, que eu falo brasileiro, como os portugueses dizem, mas olha isso aqui. Vendo o iPhone 5S, dourado, com defeito, seminovo, sem marcas de uso. Observação 1, aparelho está com problema, não liga. Um mero detalhe comprar um telemóvel que não liga, isso é mesmo.
Eu nem ia anotar se eu comprasse. Observação 2. Ótimo para levar para balada e dizer que descarregou. E o valor dele não aparece porque ficou cortado? Ah, aparece aqui. R$400, algo na época como se fossem uns 200 euros, porque é antigo esse post. A pessoa me compra um iPhone quebrado só para dizer que tem. Tamanho objeto de desejo que é. Olha o segundo. Esse aqui é copywriter, inclusive. Olha o texto persuasivo. Aluga o iPhone 5S para você curtir na balada. R$150 a diária. A primeira impressão sempre será que fica. Cara, copywriter, o que ele falou? Você vai encontrar a gatinha, vai ver que você tem iPhone. Ele não liga, mas tá bom, ou qualquer coisa do gênero. Gente, isso é um objeto de desejo. Objeto de desejo. De novo, Tesla, as pessoas compram para poder dizer que tem um Tesla, compram para se aproximar do Elon Musk, compram pela disrupção de tecnologia, porque quer ter um ecrã daquele tamanho no meio. Como que vocês vão fazer agora? Anotem isso. Exercício para desenhar um objeto de desejo no negócio de vocês. Que elementos você poderia inserir na sua solução para que esse elemento, para que o seu negócio, a sua solução se torne a Apple do seu mercado? Ou seja, o que vocês podem fazer para vocês serem desejados, serem a Apple do mercado? Vocês vão precisar fazer esse exercício, porque eu não posso dar essa resposta para vocês. Que isso depende efetivamente daquilo que vocês têm. Já estou terminando, tá, João? Não briga comigo. O método Leitão se aplica a todos os tipos de negócios, a todos os tipos de tamanhos de negócios? Sim, só que você não tem obrigação de conseguir preencher todos os elementos. E eu digo mais, se vocês já sentiram que vocês conseguem pegar um desses elementos e se diferenciar, escolham um, façam bem feito, adotem e depois passem para o próximo. Vocês não precisam atender a 6 requisitos, mas vocês podem pelo menos preencher 2 ou 3 e vocês já vão estar muito à frente dos seus concorrentes. Para você se diferenciar, você precisa investir em você primeiro, para depois investir em seu negócio. Lembra que nós começamos falando de Dom Pedro? Dom Pedro foi uma pessoa que investiu muito, ele conhecia engenharia militar, ele conhecia de tudo e por isso ele foi vitorioso no cerco ao porto. A pergunta que eu faço é, de manhã ou antes do almoço, o Mafra abriu uma oportunidade para vocês fazerem parte do programa deles. Se tem alguém aqui que deseja construir algo sólido para o futuro, vocês precisam entender que existe uma lógica da natureza que se chama semeadura e colheita. É impossível você colher sem ter plantado. Não tem como. E muitos vão virar para ele e vão dizer assim, nossa Mafra, eu adorei o evento. Nossa Mafra, muito obrigado, mas eu não posso fazer parte do seu programa porque eu não tenho dinheiro para pagar. A pergunta que eu te faço é, como que você vai ter o dinheiro para pagar se você não fizer um programa que vai te dar dinheiro para pagar? Não tem como. Existem momentos na vida que você precisa queimar a ponte e tomar a decisão. E aqui, eu confio no programa do Mafra, mas eu não estou falando dele propriamente dito, eu estou falando de pessoas que possam ajudar vocês, programas que possam ajudar vocês a ir para o próximo nível, sem escassez mental de pagar por alguma coisa. Gente, tem que investir em vocês. Senão hoje nós pertenceríamos aqui a essa cidade, à Inglaterra ou à França ou qualquer outra coisa do gênero. E aí eu resolvi dar um presente para vocês. Quem gosta de presente aqui? Levanta a mão. Boa. Eu resolvi dar um presente. E não foi muito combinado, eu comentei com ele logo depois, mas eu quero oferecer para quem entrar no programa do Mafra, uma aula exclusiva no Zoom, face to face, cara a cara, para que a gente possa trazer o marketing de diferenciação de uma forma mais prática, porque eu não poderia naturalmente fazer isso aqui numa palestra de 45 minutos que levou muito mais do que isso. Então, para aqueles que fizerem a inscrição e fizerem parte do programa dele, eu vou dar essa aula, fazendo com que vocês possam identificar algum ponto de diferenciação que vocês talvez não estejam vendo, porque são aquele vinho que está dentro da garrafa e já não enxerga mais o rótulo. Ou seja, é tão óbvio que vocês não enxergam. Bom, eu vou deixar alguém tirar uma única dúvida, só para não ser babaca com o slide que eu fiz, tá? Alguém tem uma dúvida, eu só vou responder um. Olha o gatilho de escassez. Ninguém tem dúvida? Isso é um bom sinal de que foi bem explicado, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Posso liberar então para o Mafra? Então beleza. Gente, vocês estão prontos para ser o Dom Pedro do negócio de vocês? Então leia o QR Code, me acompanha nas redes sociais aí também, vai lá. Ah, e obrigado.